Olá, pessoal! Hoje eu tenho a honra de receber aqui no Estratégia o aprovado em primeiro lugar no concurso da Polícia Federal para o cargo de delegado. Meu convidado é o Afonso Arcego. Oi, Afonso, bem-vindo ao Estratégia. Parabéns por essa grande aprovação aí, hein? Oi, Renato, tudo bem? Muito obrigado. Bom, meu nome é Afonso Arcego, eu tenho 26 anos, me formei no início de 2018 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estamos aí, né, no meio do concurso de delegado de polícia, por enquanto na primeira posição, mas aguardando aí a prova oral para conseguir manter essa posição, ou pelo menos, né, entrar dentro do número de vagas aí. Mas é realmente uma conquista, assim, inesperada para você. Você nunca imaginava estar em primeiro? Sim, bastante inesperada. Eu vinha estudando, né, nesse tempo aí desde o início de 2019 e nesse meio tempo não teve nenhuma prova para delegado de polícia. Então eu não tinha ideia de como eu estava, em que nível eu estava, porque eu não tinha feito nenhuma prova. Então depois que saiu esse resultado, né, na primeira prova que eu fiz, foi muito surpreendente, assim. Fiquei bastante feliz, mas também um pouco assustado comigo mesmo. Mas qual foi a sensação quando você foi corrigindo e vendo, né, que tinha acertado tanto e quando você viu realmente a classificação? Primeiro, eu corrigi a prova objetiva e aí eu vi que eu fui muito bem em relação ao ponto de corte do concurso anterior, né? Aí eu pensei, nossa, fui muito bem, mas eu não imaginava, eu imaginava então que havia muita gente que teria ido melhor que eu, porque teria sido minha primeira prova e eu não tinha experiência nenhuma em prova. Aí eu pensei que muita gente foi melhor que eu e também não tinha resultado da discursiva, né? Eu estava com o pé atrás assim em relação à discursiva, mas aí aguardando, né? Aí depois eu fui corrigir mesmo pelo gabarito oficial e aí vi aquela nota. E aí no dia que saiu o resultado, eu vi que estava em primeiro e realmente eu não acreditava. Eu achava que quando eu tinha corrigido, eu achava que tinha muita gente que teria ido melhor que eu. Talvez pela prova, se a prova estivesse mais fácil em relação ao último ano, mas jamais imaginaria que a minha prova teria sido a melhor no caso, né, até agora. Olha só, o concurseiro pode ficar tranquilo quando tem dúvidas aí nos seus testes, nos seus desempenhos, porque até o 01 tem dúvidas. Até mesmo na prova em que é 01. E é um gênio, é algo extraordinário, ou como você se considera? Não, nunca me considerei um gênio. Também na faculdade eu nunca fui o 01 da turma. Jamais imaginaria isso mesmo. Eu acho que foi eu ter me acertado desde o início no estudo, ter mantido um ritmo bom. Também eu tive a sorte, o privilégio de ter conseguido só estudar. Nesse tempo não trabalhei, não fazia outra atividade, além da atividade de advogado para ter a prática jurídica, mas sendo uma coisa bastante secundária. Mas eu acho que eu tive a sorte, ou talvez a competência também, de ter conseguido estudar da maneira que era mais adequada para mim desde o início, né? Porque a gente ouve bastante de pessoas que demoram a encontrar um rumo para adequado de estudo para ela mesma, uma forma de estudo para ela mesma. Eu acho que eu encontrei isso bastante cedo. Então, talvez isso tenha sido um diferencial assim. Certo. É isso que a gente fala, as pessoas precisam testar as possibilidades, as técnicas, as formas de aprender para encontrar o seu caminho. Então a gente quer conhecer um pouquinho como é que foi esse seu caminho. Mas voltando lá, a decisão de estudar para concurso público e pela área policial, como foi para você? Bom, eu trabalhava, né, no Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, eu era assessor de desembargador. E aí eu não. Quando eu comecei a trabalhar lá, foi durante a faculdade, eu não tinha ideia de fazer concurso público, eu queria advogar mesmo. Mas aí eu tive uma experiência durante a faculdade também, em escritório de advocacia, e não me adaptei muito bem lá dentro. Então eu estava meio perdido, assim. E aí, quando a minha chefe se aposentou, a desembargadora se aposentou,
eu tive que tomar uma decisão, né? O que eu vou fazer agora? Aí vou estudar para concurso. Aí eu fui pensar qual carreira eu escolheria. E estava decepcionado com a advocacia, também não estava muito feliz ali dentro de um gabinete de desembargador, então a magistratura eu já comecei a descartar. Achava uma coisa muito repetitiva, muito monótona. Então eu comecei a pesquisar e vi que a carreira de delegado seria, dentre as carreiras jurídicas, seria uma das mais dinâmicas, né? Em que você poderia sair a campo, seria uma coisa que poderia ser mais operacional, além da parte burocrática que não tem como evitar, né? Em qualquer carreira jurídica. Então, no final de 2018 eu saí do tribunal, depois da aposentadoria dela. E aí, no início de 2019, eu escolhi a carreira de delegado. E aí eu pensei, vou focar direto na carreira de delegado de polícia, para justamente ter um norte, né? Não ficar pegando qualquer edital que aparecesse na praça aí. Então, escolhi de delegado de polícia. E na época havia um rumor que sairia edital para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Então eu já comprei o curso voltado para esse curso da polícia, para esse concurso da Polícia Civil do Paraná. Comprei o curso no Estratégia e comecei a estudar pelo curso. Comecei a estudar e voltado para a carreira de delegado de polícia mesmo. Certo. E como foi esse início, então? Você já tinha o seu período todo para se dedicar aos estudos? Como que você distribuiu as matérias num dia de estudos? Como era melhor para você? Já, eu saí do tribunal e foi nesse momento que eu comecei a estudar. Não estudava antes para concurso, porque eu trabalhava demais, não tinha tempo. Trabalhava de 8 a 10 horas por dia, então não tinha disciplina de depois do trabalho, ou acordar antes do trabalho para estudar, ou ficar até tarde da noite estudando. Eu me conhecia e sabia que eu precisaria ter uma tranquilidade maior para estudar. Então, eu só comecei a estudar mesmo depois que eu parei de trabalhar. Aí, no início, foi bastante complicado, porque quando você começa a estudar do nada, você não tem um ritmo bom de estudo, né? Eu estudava, por exemplo, 3 horas por dia e estava esgotado já, não aguentava mais. Então, assim, nos primeiros 3 meses foi desse jeito, foi tentando começar devagar, tentando achar a forma de estudar. Então, eu estudava no máximo umas 2 matérias por dia. E foi mais ou menos assim até o final, duas no máximo 3, às vezes, matérias por dia. E aí, depois, com o tempo, eu fui começando a estudar 3 horas de manhã, umas 2 horas da tarde. Aí passou de 3 horas para 5, né? Aí à noite eu não conseguia estudar, porque estava cansado. Mas aí depois fui pegando o ritmo e comecei a intensificar. Aí estudava de manhã, à tarde e à noite. Aí eu não contava horas líquidas de estudo, assim, nunca fui de contar horas, porque isso acabava me agoniando bastante, porque às vezes você começa a estudar durante o dia, e aí se você fala, tenho que fazer 8 horas líquidas de estudo hoje. Chega no momento que, mesmo que você fique ali estudando, tem coisa que não entra na sua cabeça. Então, eu preferia parar de estudar e descansar para no outro dia começar de novo e ter uma qualidade maior no estudo. Mesmo não fazendo tantas horas, estudar menos e ter uma qualidade maior, fazendo 5 horas e absorver mais do que fazer 8 horas e acabar não absorvendo muita coisa. Então eu ficava um pouco desencanado nessa questão de horas líquidas. Eu procurava estabelecer algumas metas de conteúdo mesmo, e aí mesmo se não conseguisse, então eu parava para no outro dia voltar melhor. Mas aí com o tempo eu fui botando ritmo e foi ficando mais fácil o estudo. Foi entrando na rotina, né? Exatamente. A partir de um certo momento você estabelece aquela rotina, você cumpre e já nem pensa muito para fazer, hábito, né? Como criar um hábito. Certo. E aí você estudava cerca de 3 matérias por dia, gostava de ler os PDFs, você grifava, fazia algum tipo de resumo, aí você distribuía um tempo, agora eu vou só ler o conteúdo, agora eu vou só fazer questões numa mesma disciplina, como que era? No começo eu comecei fazendo resumo.
Mas aí eu percebi que eu perdia tempo demais. E às vezes eu estava fazendo o resumo e simplesmente fazia o resumo e não estava pensando naquilo que eu estava escrevendo, só tentava resumir o PDF. E aí eu vi que aquilo para mim não era muito produtivo, né? Tem relatos de pessoas que fazem resumos e têm ótimos resultados também. Mas é aquela coisa, é muito pessoal. Para mim não servia. Aí eu comecei a só ler os PDFs e grifar. Comecei, imprimia no início, grifava, aí depois parei de imprimir, grifava pelo tablet mesmo. E, e depois fazia questões sobre a matéria. Ou, mas eu também eu mudava bastante assim a forma de estudar, porque tinham coisas que funcionavam comigo por um tempo, e aí depois parece que parava de funcionar, e eu tinha que inventar uma outra forma, me reinventar, porque ficava muito maçante. Então, por exemplo, teve uma época que eu fazia questões logo após de estudar a matéria, e por um tempo serviu. Aí depois eu senti a necessidade de fazer questões daquela matéria que eu estudei na semana anterior, fazer só na semana seguinte. E aí serviu por um tempo também. Então foi bastante dinâmico, eu não tinha uma coisa que eu seguia à risca. O que eu procurava fazer sempre era estudar com regularidade. Todo dia estar estudando, mesmo se eu não estivesse bem, estar estudando pelo menos um pouco, para não parar, porque a hora que você para é difícil retomar, né? Sempre conseguir manter um ritmo. Então, fica aí já uma dica, né? exatamente. Variar a forma de estudar, mas sempre estudando. Sempre estudando. Tendo contato com o conteúdo, e isso vai te fazendo desenvolver, né? Aprender mais e avançar aí nessa caminhada de concurseiro. Então você lia o PDF, fazia questões, grifava, e as revisões? Você tinha revisões diárias, de 24 horas, ou você demorava um tempo maior para revisar um conteúdo estudado? Assim, as revisões, eu utilizava um programa de computador, bastante gente usa, que é o Anki, que é um programa que você consegue produzir flashcards. Então eu usava esse Anki mais ou menos como o caderno de erros que as pessoas falam, que é, por exemplo, você estuda o conteúdo, vai fazer as questões, começa a fazer as questões, e aquelas questões que você erra, você pega e anota a questão num caderno de erros para depois revisar. Então eu jogava esses erros no Anki e fazia flashcards. Então eu fazia vários flashcards de cada matéria, direito penal, direito constitucional, direito administrativo. E aí durante a semana eu me programava. Hoje eu vou estudar direito penal e direito constitucional, por exemplo. E aí, antes de estudar cada matéria, eu fazia a revisão desses flashcards. E aí, esse programa ele faz uma apresentação aleatória desses flashcards. E aí, então, fica um estudo bastante variado. Você não sabe o que você vai revisar na hora. É o que os algoritmos lá do programa vão te mostrar. Então, eu estudava basicamente por isso. E também eu ia estudando e sempre virando edital. Terminava o edital, começava o edital de novo. Então isso também era uma revisão. Mas a revisão era basicamente por questões e pelo Anki, que eu utilizava mais ou menos como um caderno de erros, que a pessoa anota seu erro lá para revisar o que errou e revisar os seus pontos fracos, né? Sim, o caderno de erros é bem importante, porque se você errou Porque sinal que você tem dúvida. Sabe, exatamente. Alguma coisa. Ou mesmo alguma coisa também que eu acertava, mas eu achava que era uma coisa importante e que eu poderia esquecer no futuro, eu também botava como se fosse um erro. Ou uma coisa que eu não estava muito seguro, eu botava como erro. Certo. Então você disse que voltava no edital. Quantas vezes você passou pelo edital? Esse da Polícia Civil do Paraná, que era inicialmente o meu foco, eu acho que eu fiz umas 3 vezes o edital todo. Olha só. E aí, porque até Você hoje lê rápido, né? Porque até hoje o concurso não saiu. A primeira vez eu fui devagar, e aí depois a segunda e a terceira já foi indo muito mais rápido, né? E quando você começou a se preparar para a Polícia Federal?
Foi remarcada a prova da Polícia Civil do Paraná para fevereiro desse ano, se eu não me engano. E aí, depois que remarcou a prova da Polícia Civil do Paraná, logo veio o edital da Polícia Federal. E aí eu pensei, eu tô aqui desde 2009 estudando, focado nesse concurso da Polícia Civil do Paraná. E aí saiu o edital da Polícia Federal que tinha várias outras matérias que não são comuns à Polícia Civil do Paraná. Aí eu pensei, não é uma boa estratégia agora eu mudar o meu foco. Eu vou continuar focado aqui na Polícia Civil do Paraná, vou me inscrever para a Polícia Federal, mas não vou mudar o meu foco, não vou estudar essas matérias ainda. E aí eu fui, não, vou nesse foco aí da Polícia Civil do Paraná e fazer a prova. Depois tinha um intervalo mais ou menos de 1 mês e meio, acho que a prova da Polícia Civil do Paraná estava em fevereiro, e aí surgiu o edital da PF com prova final de março, eu acho. E aí eu pensei, nesse 1 mês eu vou tentar tirar o atraso dessas, tentar fazer o possível para ir mais ou menos bem na Polícia Federal, mas vou continuar no foco. E aí continuei no foco, e aí a gente foi lá em fevereiro para Curitiba e não teve a prova. E aí eu pensei, fiquei muito decepcionado, né? Porque cheguei lá, fiquei focando nessa prova e cheguei lá e não teve prova. E aí voltei para Porto Alegre e agora eu vou ter que tirar o atraso. E aí comecei a estudar. Aí chegou mais ou menos, acho que 2 semanas antes da prova. E pensei, não deu para fazer muita coisa, porque eram 4 matérias, né? Direito tributário, direito internacional público, direito previdenciário e direito empresarial. Acho que eram as 4 matérias que não caíam, né? E pensei, não deu para fazer muita coisa, vamos ver no que vai dar. E aí teve a suspensão também o adiamento também do concurso da Polícia Federal, para 2 meses. Aí, nesse tempo, eu falei, não, é a minha chance agora de realmente conseguir tirar o atraso. E aí estudei, foquei nessas 4, porque a base de penal, constitucional, processo penal e administrativo eu já tinha construído desde o início do estudo, né? Porque para a carreira de delegado, a base dessas 4 matérias é sempre a mesma. E aí, nesse tempo aí, entre o cancelamento da Polícia Civil do Paraná até a prova da Polícia Federal, eu foquei nessas 4 matérias. Claro, continuei revisando as outras, mas o meu foco foi nessas 4 matérias. E aí só resolvendo questões da banca CESP. Nesses 4 meses eu só resolvia questões da CESP, de certo e errado. Certo. E você chegou a fazer simulados também, testando a situação de prova? Eu fiz os simulados do Estratégia mesmo, eram 6 simulados, eu acho. Fez todos? Fiz todos. Você ficava no primeiro lugar? Eu não mandava os resultados, né? Tá. Eles tinham ali o negócio para mandar o resultado, eu não mandava. Eu preferia não mandar porque, imagina, eu fico mal, começo a ficar agoniado, não vou passar. Então eu preferia, eu fiz mais os simulados para desenvolver uma estratégia de quantos eu vou deixar em branco, quantos eu vou resolver. E aí eu fazia sempre, esse simulado eu vou marcar tudo e vou ver que pontuação eu faço. Esse eu vou escolher quais eu vou marcar e vou ver quantos pontos eu faço. E aí eu fazia o simulado mais para isso mesmo. E eu só fiz simulado essa vez. Durante o meu estudo eu não fazia simulado porque era uma coisa que me deixava bastante agoniado, né? Eu fazia um simulado, ia mal, aí eu pensava, não sirve para estudar para concurso, vou desistir. Então, e realmente, dos primeiros simulados ali do Estratégia, o primeiro eu fiz 77 pontos, que já era abaixo da nota de corte do concurso anterior. Aí já fiquei meio decepcionado, né? Aí depois a nota foi progredindo. Aí no último simulado eu fiz 100 pontos. Aí eu falei, não, agora tô bem, né? Posso ter chance de passar na prova. E aí desenvolvi também essa estratégia de deixar em branco o menos possível. De marcar, quanto mais eu pudesse marcar de questões, eu marcaria. Só deixaria em branco aquelas que realmente eu não tinha ideia da matéria.
que aí foi o que eu fiz. E quantas você deixou em branco? Eu deixei 3 questões em branco. Ou seja, você tinha convicção da prova inteira. E aí duas questões que eu deixei em branco foi de direito financeiro, orçamentário e financeiro, que foi a matéria que eu não estudei nada. E uma questão de tributário também, que foi um ponto lá de tributário que eu não estudei nada. Eu nem me recordo qual era o ponto mesmo. Mas foram essas três questões. E das As que outras, você fez, você acertou quantas? As outras que eu tinha familiaridade, eu marquei. Eu fiz 111 pontos. Eu errei umas 3 questões só. E deixei 3 em branco. Isso. Errei 3 questões e deixei 3 em branco. Aí perdi 9 pontos. 3 pontos da que ficou em branco e 6 pontos das que errei. Nossa, mas errar 3 questões num concurso como esse, delegado, Polícia Federal, é realmente um desempenho extraordinário, né? Jamais teria imaginado, né? Minha ideia era ter a minha prova discursiva corrigida. Eu nem imaginava ficar dentro das vagas, né? Isso eram 91 vagas na ampla concorrência. Eu nem imaginava isso. Eu queria estar ali dentro dos 280 para ter a prova corrigida e ter chance de brigar depois de ter a prova corrigida, né? Não ser eliminado no objetivo. Certo. Durante seus estudos, você foi radical com a vida social? Abriu mão de sair totalmente? Não. Como eu não trabalhava, né? Eu pensei nisso também. Se eu estudasse trabalhando, eu teria que abrir mão de muito mais coisas, né? Como vida social, não ia ter um dia de descanso, né? Porque quem trabalha tem que estudar sábado e domingo. Não tem escapatória, né? Porque já não tem tempo de estudar durante a semana. O final de semana é o seu tempo livre e o tempo que você tem para estudar. Então, eu sempre deixava o domingo livre, ou no máximo lia alguns informativos no domingo, fazia umas questões, mas eu deixava o sábado à noite livre e o domingo livre. Aí saía com os amigos, com a namorada, ia visitar a família e tal. Minha família mora no interior, né? Aí às vezes feriado também, tirava um feriado, 4 dias para ir para a praia, viajar. Mas claro que nunca mais que isso, né? Não me dava o luxo de tirar férias, por exemplo, né? Ficar 15 dias sem estudar. Eram mais assim, no máximo, uns 2 feriados por ano, por aí. Mas aí sábado à noite sempre deixava um período para lazer, assim. Aquele período que a mente precisa dar exatamente, porque uma tranquilizada. procurava me conhecer, né? Eu sabia que eu não conseguia manter um ritmo frenético, assim. Eu sabia que eu tinha que manter uma regularidade, mas não um ritmo frenético que fosse me esgotar. Porque aí você acaba surtando, acaba tendo outros problemas, né? E vira uma pressão maior, né? Exatamente. Já é uma pressão grande, né? Você tá só estudando, tá sem trabalhar. Eu guardei um dinheiro, né, para ficar só estudando. Você mora sozinho? Eu moro sozinho. Aí meus pais me ajudavam com a moradia, né? O apartamento é da minha família. Aí não pagava aluguel, mas todas as outras despesas eu que arco, né? Arco ainda. Então o meu medo era acabar o meu dinheiro e eu não ter passado no concurso ainda. Mas aí sempre tinha essa pressão. Gera não era nenhuma pressão da família. Eu sei que meus pais me ajudam, né? Se eu precisar, eles iriam me ajudar. Mas era mais uma pressão pessoal, né? Não tô trabalhando, tô só estudando, eu preciso passar. E aí essa é uma pressão que quem está trabalhando já também não tem um pouco menos, né? E quem está só estudando tem mais, né? Tem os ônus e os bônus de estar só estudando, né? Verdade. E na reta final, você mudou alguma coisa ou intensificou ainda mais? Chegou a ficar algum dia sem dormir, dormindo mais tarde? Ah, sim, na reta final aí eu intensifiquei bastante. Aí no domingo eu deixava só o sábado à noite para dar uma relaxada, mas aí no domingo estudava. Estudava um pouco menos, mas intensificava. E na véspera, depois ali que cancelou a prova da Polícia Civil do Paraná, eu foquei em fazer questões.
A maior parte do meu tempo era fazendo questões, principalmente nessas 4 matérias, que eu não tinha muito tempo de ver PDF ou de ler o conteúdo mesmo. Então eu foquei basicamente em saber como a CESP cobrava aquele assunto e tentar estudar só o que a CESP cobrava, não perder tempo com o que a CESP não cobraria. Certo. Então, nas disciplinas novas aí para esse concurso da PF, você já começou logo em questões mesmo? Eu comecei logo em questões e identificando quais eram os principais temas que eram cobrados. Aí depois que eu identifiquei esses temas, eu fui estudar esses temas para ter uma segurança maior para responder. Então eu identifiquei o que seria mais fácil de cair e aí fui estudar assim, continuando fazendo questões. Eu não fui primeiro no conteúdo, estudando todo o conteúdo, para depois fazer as questões como foram nas outras matérias para construir uma base. Eu tentei fazer de primeiras questões para identificar o que era mais habitualmente cobrado e depois ir e conseguir fazer um estudo pontual desses temas para otimizar o tempo. Nessas 4 matérias que eu não tinha um contato anterior. Foi mais uma coisa para ajustar o tempo que eu tinha e o que eu poderia fazer. Uma estratégia, né? Para Exatamente. aproveitar da melhor forma possível os poucos meses que você teria. Porque é difícil, né? Ali foram 3 meses e alguns dias começar praticamente do zero, né? 4 matérias. E matérias que são um pouco complicadas, né? Previdenciário, tributário, aí orçamentário nem estudei, empresarial também, que é uma coisa, para quem estuda para carreira policial, uma coisa totalmente alheia, assim, né? E para a prova discursiva, você fazia peças, você treinava a escrita ali durante o seu processo de estudos ou deixou mais para a reta final? Eu deixei mais para a reta final. Eu não tinha o hábito, mas eu não recomendo isso, não tinha muito hábito de fazer as questões discursivas, né? E a peça também. Treinei sim peça, mas não tanto quanto deveria. Porque eu estava realmente focado em ter a minha prova corrigida, então eu foquei mais na objetiva. Então, ao longo do tempo, eu estudei sim, eu treinava questões e peças, mas não tanto quanto eu deveria. Tanto é que minha nota não foi tão boa quanto na prova objetiva, né? Foi uma nota boa também. Eu acho que no final eu fiquei com 16,8, né, de 24, mas ela não foi das melhores notas, né? Teve pessoal que teve uma nota bem superior à minha na prova discursiva. E essa foi a minha estratégia justamente porque a prova objetiva na CESP, na Polícia Federal, ela tem um peso muito maior. São 120 pontos e a prova discursiva tinha 24 pontos. Então eu priorizei a prova objetiva. Mas agora, por exemplo, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eu já teria utilizado outra estratégia, porque ali é 50-50. A prova objetiva tem o mesmo peso da prova discursiva. Então eu acho que eu teria dividido melhor o meu tempo ali. Mas na Polícia Federal, eu acho que a estratégia mais adequada foi focar na prova objetiva. Que foi o que eu fiz. Foi tudo muito bem pensado, você calculava bem ali, né? Eu tentava fazer uma estratégia antes, né? Lia o edital e a partir do edital bolava uma estratégia, o que eu tenho que fazer. E para o TAF, como foi sua preparação? Pro TAF foi tranquilo. Eu sempre tive, até durante o meu estudo, né, desde 2019, a hora que eu saía para treinar, era a hora que eu me desligava do estudo e conseguia relaxar para depois voltar com gás para continuar estudando. Então eu mantive o hábito de exercício físico durante toda a minha preparação. Aí chegando no TAF, o que mais me preocupou foi a natação, que era a única coisa que eu não treinava. Eu sabia nadar, me virava na água, né? Não me afogaria, mas eu nunca tive uma aula de natação, nunca tive técnica de nada. Então cheguei na hora e fiquei um pouco assustado, né? Porque tem toda uma técnica de nado, de respiração. Então, quando eu comecei a fazer natação depois do resultado. Então eu tinha um mês para me preparar.
Aí tinha que nadar 56 segundos, né, 50 metros. E aí eu comecei a focar nessa prova. Aí comecei a nadar todo dia. E aí, na metade do mês ali, eu já estava batendo tempo. E aí, no final, consegui me desenvolver mais também. E aí foi tranquilo. Mas o resto eu já conseguia fazer desde antes, né? As barras, o salto, a corrida. E até nesse novo edital, né, eles baixaram bastante os índices, então ficou bem mais fácil. Não estava uma prova difícil. Era só a natação mesmo, que eu não estava habituado a nadar e que foi um pouquinho mais penoso, assim. Mas foi tranquilo no geral. Certo. E como está sendo a preparação para a prova oral? Para a prova oral, eu não consegui ainda voltar a estudar no ritmo que eu estava antes, né? Porque a gente teve que agora, no mês passado até semana passada, no caso, ir atrás de um monte de exame médico, preencher a FIC, e também eu fui para o Rio Grande do Norte fazer a prova, então eu não estava conseguindo focar muito bem para a prova oral. O que a gente estava conseguindo fazer lá em Porto Alegre, entre um grupo de aprovados, a gente fez algumas bancas simuladas, assim. E agora o curso ontem aqui no Estratégia. Mas estudar conteúdo mesmo para a prova oral eu pretendo voltar agora essa semana. Que a gente já entregou os exames, já preenchemos a FIC. Então eu pretendo começar agora bem focado para a prova oral e continuar o curso aqui no curso online no Estratégia. Certo. E o que você achou dessa possibilidade de testar a situação de prova oral? Foi bem proveitoso ontem, assim, foi um clima, assim, eu nunca fiz uma prova oral, né? Mas me pareceu um clima bem semelhante a uma prova oral, apesar de eu nunca ter feito. Mas o nervosismo foi grande, assim, a banca parecia realmente uma coisa bem profissional, assim. E fora a questão de ser transmitido, né, ao vivo, né? Que já aumentava o nervosismo, que fez parecer como se fosse uma prova, realmente. Eu fiquei bastante nervoso. A psicóloga e a fonoaudióloga me deram algumas dicas de como se portar. Minha postura estava uma hora eu estava escorado assim, porque é muito diferente fazer uma prova oral do que fazer uma prova escrita. Na prova escrita é só você e o papel ali, você tem o tempo para tentar buscar o conhecimento e passar para o papel. Na prova oral, você tem que responder na hora. E é mais difícil buscar e vir na cabeça. Então eu fiquei bastante nervoso, mas o conteúdo acabou vindo. De conteúdo, assim, foi bem tranquilo. O problema, as dicas que eles me deram foi mais em relação à postura mesmo, como se portar, alguns vícios de linguagem, assim, mas foi muito bom, muito bem proveitoso, assim. Então você acha que vai um pouco mais confiante, um pouco mais tranquilo depois de passar por esse teste aí? Com certeza, eu acho que sim, e continuar treinando, né? Foi bem relevante, assim. Uhum. Quando você olha para o seu processo de estudos, o que foi mais difícil para você? O que foi mais difícil? Mais difícil foi realmente a insegurança mesmo, né? Quando você começa a estudar para concurso, você não sabe quando vai passar, você não sabe, eu por exemplo, não estava trabalhando, então, como eu disse antes, essa pressão de ter que passar logo, e não pressão externa, né? Uma pressão minha comigo mesmo. Acho que isso foi o mais difícil, assim, de eu controlar. E, e acho que foi isso mesmo. Mais uma pressão minha comigo mesmo. Aquela batalha interna, né, que tem. Exatamente. Mas essa batalha não chegou a te prejudicar enquanto você estudava? Não, Você eu conseguiu? acredito que até me motivava bastante. Ao mesmo tempo que era difícil lidar, era uma coisa que me motivava. Eu acordava de manhã e pensava, eu vou ter que levantar porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que passar. Não posso me dar o luxo de dormir essa manhã inteira. Tenho que acordar, tenho que manter uma regularidade e tenho que estudar. Ao mesmo tempo que era difícil isso, era uma coisa que me motivava também.
Uhum. E você, que é 01, quando olha para o seu estudo como um todo, consegue apontar algum erro? Faria alguma coisa diferente? Como eu disse, essa questão de não ter treinado tanto a discursiva, mas eu cometi vários erros, mas eu Você foi adaptando. conseguia consertar, ou as coisas que não eram erros, que eu acertava inicialmente, mas elas paravam de funcionar, eu conseguia mudar a forma e, e, e continuar funcionando. Então, eu acho que eu conseguia identificar os erros na hora e consertá-los em um tempo rápido, assim, uma coisa que não prejudicava meus estudos. Por exemplo, essa questão, eu comecei fazendo resumos, vi que não funcionou, aí logo parei, comecei a grifar, que foi uma coisa que funcionou melhor para mim. Aí arrumei essa questão do Anki, que foi uma coisa que funcionou muito bem para mim. E isso não aconteceu tudo no início, né? Foi um processo. Eu fui adaptando o meu estudo e vendo o que funcionava melhor para mim, porque é uma coisa muito pessoal. Uh, por exemplo, você vai atrás da pessoa, eu estudo aqui, faço uma revisão de 48 horas, depois faço uma revisão de 7 dias, e eu logo percebi que isso não iria funcionar para mim, porque eu não consigo funcionar de uma forma tão engessada assim. Porque tinha dias que eu não rendia tanto, então eu não ia conseguir fazer essa revisão e mais estudar. Então eu achei uma forma de fazer uma revisão mais, como eu posso dizer, uma revisão mais flexível. Uma coisa que eu não precisasse seguir à risca. Mas a única coisa que eu procurava fazer era manter uma regularidade de estudos, não parar. Certo. Quando você começou a estudar para concurso, você deu uma olhada, assistiu vídeos sobre essas técnicas, tudo isso que você está falando, de revisões sistemáticas, né? A própria confecção de mapas mentais, esse tipo de coisa. Você deu uma olhada nas técnicas gerais para você ir captando que... Sim, exatamente. Tanto no início do estudo como ao longo do estudo, né? Segue alguns perfis aí nas Sempre redes ir acompanhando. sociais e sempre vai pegando um pouco de cada, né? Por exemplo, esse Anki aí também eu peguei de outras pessoas que já fizeram, né? Não fui eu que inventei. É importante ter esse olhar, né? De ver o que tem, experimentar e não achar que é assim, pronto, acabou. Você Exatamente. demonstrou Não isso. ir atrás de uma pessoa só e aí seguir aquilo e ver que não funcionar e desistir. Isso não funcionou para mim, eu não sirvo para estudar. Eu acho que tem que manter tem que ser persistente e achar a melhor forma de estudo para ti, porque é muito pessoal realmente. O que funciona para mim pode não funcionar para ti, né? Então eu consegui pegar um pouco de cada e adaptar à minha realidade. Já se imagina exercendo a profissão de delegada? Pois é, não me imagino ainda. Eu procuro pensar no processo seletivo ainda. Estou focando aí nas fases do concurso e, e procuro não pensar ainda depois. Eu quero focar em passar primeiro para depois me imaginar no cargo. Mas agora eu estou focado no processo mesmo, esperando para ver se tudo vai dar certo, porque tem algumas fases ainda, né? Isso. Mas com esse resultado impressionante, você é super jovem, tem 26 anos, e foi a primeira prova que fez, já conseguiu. É claro que você serve para fazer concurso, digamos, né? Isso aí dá certo com você, com o seu perfil, porque o resultado demonstrou isso. Aí você pensa em fazer outras provas ou você pensa em realmente assumir e exercer essa carreira? Não, eu quero assumir e exercer essa carreira. No início do meu estudo, né, eu defini que eu ia prestar concurso para delegado de polícia e comecei estudando para a Polícia Civil porque na época que eu comecei não tinha uma perspectiva de sair para a Polícia Federal. E aí, no meio desse caminho, surgiu a Polícia Federal, que para mim é o principal cargo de delegado de polícia, é o delegado de Polícia Federal. Então, eu esperava uma coisa e surgiu uma coisa melhor. Então, agora, se eu passar na Polícia Federal, eu vou assumir e espero que seja isso que eu faça pelo resto da minha carreira. Também não descarto, né? A gente nunca sabe o futuro.
talvez vai que eu não me adapte à carreira e escolha outra, né? A gente nunca pode descartar nenhuma hipótese. Mas no momento que eu penso é assumir e tentar seguir na carreira e espero que seja adequada para mim. E já foi muito válido todo esse aprendizado, não só de conteúdo, como autoconhecimento, né, de técnicas, o que funciona, e também a sensação de ser capaz, né, de você ter um reforço como esse, eu posso, o que eu tiver vontade de fazer, eu sou capaz, né? É exatamente isso, assim, foi que eu pensei, né? Mesmo que não consiga assumir ou decida prestar outro concurso, já foi um resultado, assim, que motiva bastante, né? Que eu posso fazer outras coisas e eu jamais imaginaria esse resultado, então foi bastante esclarecedor, assim, né? Que eu posso fazer bastante coisa ainda, né? Exato. Nessa carreira ou em outra carreira. E então, para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem busca uma inspiração, uma força para seguir estudando e para conseguir uma aprovação. Bom, o que eu posso dizer, assim, uma das coisas que foram fundamentais para mim é a persistência, né? Manter a regularidade, não se apavorar com os maus resultados ou com a falta de resultados. Por exemplo, eu no meio da minha preparação eu não tive provas e fiz alguns simulados e alguns simulados fui bastante mal. Mas procurei manter a minha cabeça no lugar e seguir adaptando o meu estudo, né? E entender que é um processo muito pessoal e cada um tem o seu tempo. O meu tempo foi relativamente rápido, mas poderia não ter sido. Então eu acho que realmente a persistência, e se você realmente sonha com isso, não se vê fazendo outra coisa no futuro, você tem que continuar. Eu acho que é isso. Muito bacana, Afonso. A gente agradece a sua participação aqui conosco nessa entrevista, a vinda até o Estratégia e deseja todo sucesso para você na sua carreira. Muito obrigado, eu que agradeço, foi uma honra. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.